que upgrade, hein? Você não tá se sentindo ator de Hollywood com essa luz na sua cara, com uma câmera sua, com uma câmera minha? Tô me sentindo até esquisito aqui, não tô acostumado com essas coisas. Né? Essa super produção. Não, você vai pra de AdSense, Mas o já seu entrou, já? conteúdo, Fábio Ribeiro, merece esse tipo de Da Nath, valorização. Esse é da Nath. Essa arte é da Natália, mas a sua perspicácia, os seus comentários, a sua visão de mundo merece tudo isso. É o que veremos, Camila. Eu só espero que a gente enriqueça. Eu quero fazer igual a Juju. Jut-jut. Jut-jut. Quero ir morar no mato. Quanto que a gente precisa para ir morar no mato? Quanto tempo, vamos lá, Quantos Lifetime Calculation, quanto tempo a gente precisa para poder ir morar no mato? Quantos vídeos? 10? Para quem não entendeu a piadinha, pessoal, estávamos falando sobre De Saída, novo podcast de Chico Felice, nossa inspiração, vai, a gente adora. Sua inspiração. Você não gosta dele? A ponto de ser inspiração, não. Eu adoro você, Chico Felice, me nota. É isso. É isso. Vamos lá, vamos falar Vamos ao tema do mexidão. Vamos. A gente tem aqui a nossa vinheta. Feita Nossa agora, nota vinheta. em casa. É isso. Mexidão da Mastertech com Camila Chute e Fábio Ribeiro. Qual que é o tema de hoje, Camila? Messias com Não IA. é aquele Messias. É o Messias com IA. Exato, é outro Messias. É o Messias Jesus. É isso. E temos um experimento. Bom, vamos lá. Uma das principais questões quando se fala de inteligência artificial nas empresas é a dificuldade de fazer protótipos. Perfeito. Não é fácil. Você tem a ideia, você imagina que alguma coisa pode se valer do uso de inteligência artificial, mas na hora de você colocar protótipos para o seu cliente final ali, Perfeito. existe um certo receio ainda. A gente vai no rasinho. Que outras dificuldades existem? Eu tenho uma específica, que é arranhar a marca. Também. Que tem a ver com protótipo, mas eu acho que as pessoas elas estão ou muito confiantes ou muito descrentes e aí elas têm medo de arriscar a marca delas. Como a Porque Coca-Cola. porque A gente vai envolve falar uma disso. série de riscos mesmo, assim, vai que a AI, né, vai que não cola bem, Sim, vai sim. que as pessoas não gostam, enfim. Posso te fazer uma pergunta em relação a isso? Vai. Você acha que já existe uma predisposição maior das pessoas de primeiro criticarem sem meio absorverem? É Sem natural, dúvida. quase que instintivo. É quase um ato protetivo, na minha opinião, que é a gente se incomoda. É o Vale da Estranheza, né? Não sou eu que estou falando, pessoal, são pesquisadores. Chama Vale da Estranheza. Quando algo se aproxima muito de uma atividade humana, a primeira sensação que a gente tem é estranheza. É tipo, cara, mas peraí, só eu fazia isso e agora esse robô tá fazendo, essa máquina tá fazendo. Então é comprovada essa sensação do Vale da Estranheza. Não que não seja estranho, mas eu acho que em termos gerais, A primeira ímpeto é o criticar. primeiro ímpeto nosso é achar defeito e no final, se a coisa de fato tiver, ela cai. Mas algumas coisas são interessantes de se Boa. manterem. Nesse O caso que aqui, mais, Fábio Ribeiro? Só pra gente de problemas, deixar uma teoria aqui eu acho que na mesa. um problema é a ausência de cliente para fazer teste real. A gente Eu não tenho dado organizado e nem teste. Sim, a gente supõe muitas coisas, mas, enfim, isso não é só para IA, né? Para todo e qualquer tipo de criação de produtos, por mais que seja consagrado na literatura o fato Boa. de você levantar a necessidade, mover o cliente, fazer teste Não é piloto, tão trazer, simples. não é tão simples e com IA fica um pouco até mais complexo, Eu né? preciso de volume. Essas aprovações nem sempre elas acontecem do jeito que deveriam Mas acontecer e a alguma gente confia muito mais no nosso insight do que Nosso eventualmente achismo. nesses testes mais científicos. Mas, de novo, não só para IA. Acho que esses são problemas e o problema de fato de saber o que fazer, cara. No final, é tudo muito interessante, muito legal, mas a adaptação de uma ferramenta de IA a um modelo de negócios, ela não é tão simples. Vamos supor que eu consiga fazer uma empresa qualquer que tem um processo cadastral de clientes. Que você faça todo o processo de cadastral, de triagem, de interação com o cliente por IA no começo. Né? E aí você tenha que, de fato, pegar esses dados depois e colocar dentro de um sistema normal, um sistema tradicional. Não é tão simples fazer isso, e aí você começa a fazer cálculos do tipo, olha, muito legal, muito interessante, mas prefiro fazer do jeito que eu faço mesmo, que é mais rápido. A gente hoje tem até colocado isso, investimentos em IA hoje partem do princípio seguinte, até que fique bom, de fato vai ser redundante. Eu vou precisar ter estruturas humanas acompanhando. Isso leva a mais um ponto de desafio para a empresa, que é regulatório, Fábio. Sim. A gente também ainda está tateando, dá medo de você sair investindo uma fortuna em AI e aí do nada, sei lá. Porque
Porque, por exemplo, o AI Act, né, que a gente teve na Europa, ele tem algumas definições bem duras de responsabilização. E aí, se a sua empresa envolve algum tipo de tratamento de dados e tal, você tem que ficar esperto, porque pode ser que você ganhe que você gaste uma grana, não consiga números tão expressivos e ainda recaia sobre algum tipo de regulação Sim, e tal. Então, sim. E eu acho que é caro, aquilo mesmo. É caro? No começo você vai precisar ter show. acompanhamentos e suportes. Tem vários problemas. Enfim, é difícil colocar AI na praça, mas teve gente muito descolada que eu não imaginava que conseguiu. Quem? Da terra de Roger Federer. Querido. Do chocolate Lindt. Suíça. Das contas sem impostos, dos desvios de renda, da terra da Suíça. O lugar mais caro que eu já pisei na minha vida, Fábio, eu fiz uma escala em Zurique e falei, vou dar um rolê. Eu me arrependi amargamente, porque eu comprei um imã e comi uma refeição lá. Eu deixei, assim, um rim. Por causa de um muito imã? Caro. Não, é que eu tenho essa mania, de todos os lugares que eu piso, eu compro um imã. Falei, quanto pode ser um imã? 9 euros. 1 euros. 9 euros. Não, 1 euro. Aí eu cheguei lá, 9 euros. Aí eu fiquei meio branca no caixa. Bizarro. Aliás, só muito caro. Parênteses, ficar perto da Suíça, só porque eu vi essa notícia e eu achei assim, o extremo do abuso. Tem o Lago Como, que fica em Milão. Isso. Que é tido como um dos lugares com a melhor ar do mundo. E tem uma startup que está vendendo uma lata com o ar do Lago Como na lata. 10 euros. Não, mas eu tô tá vendendo assim, arroz. Suíça é bizarro, de cara. Aí a Bonita foi lá, eu quero comer o famoso lá, que era o milanesa com batata. Schnitzel. Isso, schnitzel. Que é alemão e tal, mas tinha um muito famoso lá em Zurique. Aí a Bonita foi lá e falou assim, eu quero um desse. Aí o cara, salada, batata. Eu entendendo que eu estava configurando o prato que estava com o preço no cardápio. O ser humano adicionou tudo. E a minha conta deu, mais do que eu tinha comido nos últimos 5 dias viajando pela Alemanha. Não conheço a Suíça e muito caro. Pretendo conhecer, mas é de lá, da igreja. Mas Lucerne, Berne, sabe que em português Zurique, tudo bota um A no final, né? Lucerna, Berna e Zurique. Maravilhoso, tudo lindo. Exato. E é de lá, da Catedral da Basílica de São Pedro, de Lucerna, que vem esse experimento. É uma igreja, uma basílica. Eu devo ter ido. Qual que é o experimento Vai. deles, cara? Eles criaram um deus artificial. Né? E a discussão inicial é onde é que a gente coloca e incorpora esse tipo de experimento? Porque eles fizeram como um experimento, de fato, de como os fiéis reagiriam quando em contato com uma representação divina no seu formato artificial. Não que existisse uma outra representação, enfim. Existe uma representação hoje que é a idealizada, tal, a bíblica, a gente tem as nossas fés, e mexia numa situação bastante sensível. Né? O que eles decidiram fazer para início, que eu acho que foi uma boa prática? Primeiro, usaram um sistema de inteligência artificial tradicional e começaram a treinar o modelo de dados com textos bíblicos, com escrituras religiosas e assim por diante. Sermões e tal. Exato, fizeram ali, esse foi o primeiro ponto, que é treinar o modelo sobre a sua realidade, sobre o teu contexto. Num segundo momento, fizeram um teste com 30 pessoas, fazendo com que elas interagissem, fizessem perguntas e as respostas para ver se ia ter alguma coisa crítica ali. Mas não foi um teste muito extenso também, foi um teste meio rápido, assim, coloca tal, modela, faz o teste, vamos botar na rua. E botaram isso na rua em agosto, digamos assim. Tem até uma página do projeto, que é em alemão, Deus em Machina chama o projeto. Imagenzinha estereotipada de Jesus. Mais de 1.000 pessoas passaram, isso só explicando, esse chatbot, essa IA, emulando Deus, ela estava no confessionário. Então era especificamente para a área de confessionário, eles criaram um avatar, né, para que ficasse no confessionário. O avatar criado, ele meio que reproduzia a imagem consagrada que se existe na literatura bíblica sobre essa figura religiosa. E aí deixaram o negócio rolar. Deixaram o negócio rolar, mais de 1.000 pessoas interagiram e aí teve de tudo, cara. Teve gente que achou o máximo, porque as interações produziam respostas muito empáticas. E você sabe, assim, é um devaneio, tá, Fá? Mas
Jesus não existiu como uma figura humana para ninguém. Ele já estava no nosso imaginário. E a gente consegue transferir a importância de Jesus, Deus, né, para esses escritos. Então, eu acho que muita gente viu isso como um avanço mesmo, tipo, cara, esse talvez seja o mais próximo de uma interação com Deus ou Jesus que eu vou ter, do jeito interativo mesmo, porque ele nunca existiu e seria impossível. Então, eu acho que muita gente deve ter se emocionado nesse sentido, porque era impossível. Tipo, eu já não ia conseguir ver Deus, então pelo menos que eu ver Deus, enfim, interagir dessa forma, né, tão concreta com Jesus, com Deus, enfim. Eu achei que talvez isso tenha dado uma liberdade poética para facilitar um pouco a adesão, Fá. Não sei, fiquei pensando nisso. Que talvez tenha sido por isso que a turma gostou. Eu acho que esse raciocínio faz muito sentido. Assim, de fato, aquilo, assim, só colocar em perspectiva, a pessoa, os sentimentos de cada um são os sentimentos de cada um. O que a pessoa sente cabe a ela. O fato de você... O que eu entendi é que essa materialização, mesmo que por meio de uma solução artificial, ela pode causar ali um certo tipo de conforto, enfim. E os relatos eram um pouco nessa linha. Todas as perguntas que eu fiz foram respondidas de forma muito criteriosa, muito empática, com bastante didatismo e tal. O que é o papel de um padre. Confessionário. Não, e é o papel de um padre. Eu acho que você se sente com uma camada a menos. Porque pensa assim, no ato do confessionário, né? Você tem um intermediário ali no meio que pode ter algum tipo de juízo de valor. Eu acho que as pessoas podem ter se sentido economicamente julgadas. Você acha que afloraram mais pecados ali? Tipo, olha, não existe... Agora eu vou contar pra esse... Agora eu vou contar pra esse chatbot que eu fiz. Foram coisas que passaram pela minha cabeça, Fá. De tipo, cara, antes eu tinha que contar com um intermediário, agora eu tô em contato direto com isso, entendeu? Esse é o lado positivo, né, cara? Assim, eu vejo como se... Assim, vamos pros negativos. Eu não sei se negativo, mas assim, que me preocupa o fato de você... Assim, a fé é uma questão pessoal. Sim. Né? E a gente vive num mundo onde existem muitas pessoas sérias e muitas pessoas que abusam da fé alheia. Sim. Né? Não é o caso dessa igreja ou desse experimento, mas abusam da fé alheia. Eu acho que uma pessoa que usa essa intermediação, ela talvez não tenha esclarecimento suficiente de como uma solução dessa também funcione. E aí já sai do âmbito da fé especificamente para um âmbito de conhecimento técnico. Sei lá, por exemplo, você viesar a pessoa para fazer, sei lá, uma ferramenta que não está bem calibrada, viesar para dar dízimo, sei lá. Eu não sei, vamos supor que eu vá num confessionário real conversar com um padre de uma situação muito crítica para mim. Específica e crítica. Aquele padre tem uma vivência humana onde, dependendo do padre, tá? Vamos supor que seja o padre da minha confiança, que eu cresci frequentando a igreja, ele vai avaliar o contexto da minha família, geral, do meu bairro, da minha história, e eventualmente ele vai se descolar do texto bíblico. Por quê? Porque ele... ele vive em sociedade, ele não é padre sabe, apenas, ele é quase como se fosse um assistente social naquele papel. Ele se veste de outras funções ali, e eventualmente ele vai mais me ouvir do que... É como se fosse quase um psicólogo, ele vai meio que mais me ouvir do que falar, e ele não... o que eu quero dizer é o seguinte, talvez ele nem haja. E nesse momento, a não ação dele pode me confortar mais, porque eu só queria que alguém ouvisse o que eu estou falando e não me dissesse nada, só me desse um conforto meu. E esse cuidado de levar o contexto pelo entorno, né? Uma máquina ali, ela vai levar em consideração o que você está falando. A IA, ela e não vai... o todo, porque ele não te conhece, ele não convive com você. A IA vai ter essa sutileza parcimoniosa, não. Ela vai ter essa... A resposta é óbvia, como técnica eu vou falar pra você. E aí eu ela não foi treinada para isso, não. E aí eu acho que existe um tipo de interação que ele não acontece da mesma forma para todo mundo. Essa interação ela não é baseada, eu falo e você devolve. Às vezes a vida não é assim. Às vezes a gente está conversando, eu e você, eu falo durante meia hora e você não responde, mas você está ali me escutando, e eu estou ouvindo, estou vendo sua expressão, sua concordância ou não. Então assim, ao mesmo tempo que eu acho legal porque a pessoa tem esse sentido de materialização, eu não sei se ela também se distancia, e aí eu vou falar de uma forma muito em aspas, assim, se ela se distancia de princípios de racionalidade que são muito úteis em outras traduções de serviços digitais que acontecem no mundo real. Ou seja, e aí
de novo, com todos os parênteses e aspas possíveis. Você passa a crer que tudo que se comunica com você artificialmente tem a mesma perspectiva de justiça, de ética, de moralidade do que de uma situação de inteligência artificial? É complexo, não é tão fácil assim. De toda forma, as pessoas passaram e é uma alternativa. Exato. E o teste, na minha opinião, ele é super benéfico. Eu acho que tem que testar mesmo. Eles assumiram riscos, cara, porque qual que foi um dos riscos mapeados ali? E se a IA tivesse alucinado? Tipo, isso aqui não existe, não sei o que lá. Será que tinha um botão do pânico, assim, tipo, cara, isso aqui... Não, mas boa pergunta. Tinham pessoas próximas acompanhando, que é uma boa prática. Tinha um sacerdote ali perto do confessionário. Se precisasse intervir. Se precisasse para intervir, intervia. Legal. Uma boa prática e tal. Resultados. 2 Ó, e tá falando assim, pessoas que visitaram o State foram aconselhadas a não divulgar nenhuma informação pessoal. Sim. 2/3 das pessoas que passaram pela experiência reputam que ela foi positiva. Bastante. 1/3 tem as mesmas reclamações que eu e você temos sobre inteligência artificial. Respostas banais, básicas, triviais, um blá 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 genérico. Mas assim, a Exato. maioria gostou, Fábio. Exato, mas acho que se você sai de uma missa, acho que também deve ter essa mesma proporção, né? 2/3 a meio padre, 1/3 a mesma ladainha. Já vi essa missa outra hora. Qual que é, assim, pra mim, qual que é a conclusão pra gente já ir caminhando, Fábio? Na minha opinião, o que eu aprendo com essa notícia? A gente precisa ter frameworks que tentam mitigar os nossos riscos, Sim. mas tentar antecipar Tudo. toda e qualquer coisa que pode acontecer vai te bloquear. Porque, sim, sinceramente, racionalizando com a cabeça, eu tentasse antecipar todo e qualquer risco potencial envolvido nessa empreitada, não vou fazer. Eu acho que foi. Eu Então, acho que eles assumiram riscos demasiados, cara. Demasiados? Demasiados. Eu acho que do ponto de vista de teste, de cuidado num ambiente, eu não acho. Cara, assim, vamos lendo lá. não me pareceu demasiado. Posso colocar uma outra perspectiva? Eu achei arrojado. Eu achei um pouco ali acima do tom. Porque se fosse a OpenAI fazendo esse teste, ok, eles se planejaram para fazer esse teste, estão rodando uma versão do sistema já mais ajustada. Cara, com todo respeito, eu acho que os padres não sabem exatamente como essa ferramenta... Ninguém sabe... Não, Fá, mas pelo que tá escrito, tinha um time envolvido. Não, tinha um time envolvido, cara, tinha um time envolvido. Isso. Mas a gente bem sabe que quando uma solução dessa alucina, não existe engenharia reversa que detecte exatamente o ponto onde ela alucina. Mas por isso é acompanhamento humano. Tudo bem, não, eu acho que tem um acompanhamento humano, mas assim, o acompanhamento humano já ocorreria mediante um tipo de bandeira vermelha. Teria causado um ponto de ruptura antes de acontecer o acompanhamento humano. Eu acho que assim, o risco de exposição da própria Igreja Católica, da IA eventualmente desmerecer a religião, colocar isso como uma pseudo alguma coisa, tal, correram riscos ali. Não, correram, mas riscos. você acha que foi desmedido, na sua opinião? Na minha cabeça Eu acho que foi desmedido cara, porque é uma ferramenta que assim, ela mexe num assunto que é um assunto sensível, né? E eventualmente poderia ter caído para um lugar ali onde a exposição da igreja ia ser muito grande. Ia ser muito grande, que é o que você falou no começo, reputação. Aqui eu acho que o lance da reputação, não da igreja, mas até da própria religião, especificamente, ficaria à mercê desse Só tipo de interpretação. Uma lembrança, para quem for ler depois, eles testaram com outras religiões. Com pessoas de outras religiões para demonstrar se a gente estava olhando para o cristianismo e não para o catolicismo. Uhum. Isso eu achei massa, assim, tipo, cara, a gente está fazendo isso de um jeito mais abrangente. Eu não vou ser específico na religiosidade. Todas as religiões cristãs que acreditam em Jesus Cristo poderiam usufruir da inteligência artificial e eles testaram. Achei massa. Você teria feito o teste, então? Fácil. E se fôssemos eu e você, os donos da igreja lá, o que a gente faria? Como assim? Porque eu acho que eu não faria o teste. Como é que a gente ia decidir? Como é que a gente ia chegar fazer um piloto. Como é que a gente ia aumentar tempo de piloto? A gente ia aumentar tempo de teste? Eu ia te mostrar quais foram as minhas bases, qual que é o meu plano de risco, né, de mitigação de risco. Talvez aumentar o número de pessoas, aumentar, em vez de fazer com 30 pessoas, vamos fazer com 100 pessoas. Você ia fazer piloto. A cada pessoa que entrasse no confessionário, você ia avaliar os resultados? Por exemplo. Existe um meio do caminho possível. Então eu faria. Nessa discordância. Eu faria. Dado esse plano de mitigação de riscos, eu faria. Essa é a tônica de testar coisas com IA. A gente precisa unir informações e visões até conflitantes e tentar chegar no meio termo que proteja. Para que a gente possa ser messias de IA e levar
a palavra de Exato. inteligência artificial para frente. Eu acho que é uma comparação um pouco além do que eu posso fazer comigo mesmo, mas eu entendi teu ponto. A gente se chama de evangelizador no mundo de tecnologia, O fala de que evangelista. também é um tipo de pecado. É um Mas tipo de isso é bem comum. blasfêmia. É isso. Mas Boa. é isso. Esse foi o nosso mexido de hoje, trazendo um assunto sensível de um jeito respeitoso e técnico. Certo? E valorizem, pessoal, essa superprodução. Deixem comentários o que vocês acharam, se vocês testariam, não testariam. Dá um joinha aqui, encaminha pra galera pra gente levar a palavra. De novo, eu vou fazer a piadinha infame. Levar a palavra de AI mais à frente. Eu tirei a tela, Pode olha, arruinei a Aí. edição. Olha que lindo. Aí. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.